Há pontos sagrados inegociáveis para ambos os povos. Não, isso é uma pergunta. Há pontos sagrados inegociáveis para ambos os povos? Sim, mas aí eu deixo você expandir um pouco nisso, André. Por que não divide em norte e sul e pronto? Assim, bom, primeiro essa frase, por que não divide em norte e sul e pronto? Porque não é norte e sul. Porque não é norte e sul. E tipo, norte e sul o quê? Nós estamos falando de dividir norte e sul Jerusalém? Nós estamos falando de dividir norte e sul a Cisjordânia? Nós estamos falando de dividir norte e sul o território que os palestinos estão ocupando na Cisjordânia, que eles acham que não é o que eles deveriam ocupar, porque eles acham que eles deveriam ter... Alguns acham que eles deveriam ter todo o espaço, que não deveria ter Israel. Esse é um dos problemas fundamentais. Aceitar que o outro tem que existir naquela terra. Muita gente acha que não tem que ter dois. Parece óbvio para quem concorda que tem que ter dois. Você concorda que tem que ter dois? Não tem solução. Isso, eu concordo que tem que ter dois. As pessoas mais ponderadas concordam que tem que ter dois. Assim, Israel já existe, então assim, tem que ter dois, um já existe, tem que ter o outro. Isso, exato. Tem que ter o outro, mas assim, dois, é que eu estou dizendo que o outro não aceita uma coisa, mas ele quer tirar o espaço de um. Então. E fica nessa. Então, assim, essa pergunta, ela parece óbvia e fácil, mas aí você não faz um acordo de paz sem o lado que está brigando com você concordar. Você não vira e fala assim, eu estou me divorciando da sua mulher, e fala, um divórcio unilateral. Ela fala, não, mas eu não aceitei os termos do seu divórcio unilateral. Tem que ser do jeito que eu quero. Ah, não, mas eu decidi. Você não decide sozinho, os dois lados têm que aceitar. Exato. Então, isso não vai acontecer enquanto os dois não aceitarem. Eu só queria que você falasse da... Eu vou comentar só sobre o seguinte, cadê a pergunta? Há pontos sagrados inegociáveis para ambos os povos? Então, quais são os dois pontos principais, aquele que a gente sempre fala? Então, se dá um zoom minuto aqui na Esplanada das Mesquitas. Vamos lá. Esplanada das Mesquitas, eu quero só para vocês entenderem o seguinte, qual a problemática. Circula o quadrado, se você puder, esse retângulo, né? Que vai... Tá. É isso. Nem precisa. É isso. Dá para ver, só né? para as pessoas entenderem que é isso aqui. É só isso. Não. Isso é o cótano. É reto. Isso. Okay. Esse Esplanada das Mesquitas. Pessoal, eu quero que vocês entendam isso aqui. A cúpula dourada que vocês estão vendo é o Domo da Rocha. Isso. Dentro desse templo tem uma pedra preta do tamanho desse escritório, que é de lá que acredita-se nas três religiões, judaísmo, islamismo e cristianismo, que de lá Deus criou a Terra. Isso é super forte para metade do planeta. Isso. E que Abraão fez o sacrifício do seu filho Isaac ou Ismael, né, nessa pedra. Então, aqui existia um templo. Isso é que você está falando. A pessoa perguntou aqui pontos inegociáveis sagrados. Aqui, exatamente neste lugar onde está a cúpula dourada, havia um templo chamado de Segundo Templo de Salomão, onde, de acordo com a tradição cristã, Jesus Cristo rezava aí dentro. Isso foi destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos. 650 anos depois, com a expansão do Islã e a conquista árabe, eles construíram um templo em cima do templo judaico. Então a gente não está falando de uma coisa do lado da outra que dá para dividir, né, Reni? A gente está falando de uma coisa em cima da outra. Isso é um processo histórico de milênios de brigas. Cada hora um vai conquistando, destruindo do outro e vai conquistando em cima, e cada vez vem uma narrativa nova que fala assim, não, mas eu que estava aqui. Não, peraí, mas você estava aqui desde quando? Eu estava antes que você. Ah, mas antes de você eu também vim aqui. Aqui, exatamente onde está o mouse, é o Muro das Lamentações. Aqui, nessa linha vermelha, é o Muro das Lamentações, que é a parte do templo que sobrou. Que é a parte do muro externo do muro que sobrou. Esse é o lugar que os judeus rezam, porque por uma decisão rabínica, que é até bastante inteligente no sentido geopolítico, eles dizem o seguinte, a santidade do lugar da esplanada é tão grande e não se sabe exatamente onde está o templo, para quem não sabe, ele era dividido em 3 partes. E a terceira parte, onde estava a Arca da Aliança com as tábuas da lei, lá entrava só o sacerdote Cohen uma vez por ano no dia do perdão. Então não podia entrar ali. Então, como não se sabe exatamente onde ele estava e por causa da santidade desse local, uma decisão rabínica israelense falou: judeus não podem subir na esplanada das mesquitas. O que serve também para acalmar os ares com o outro lado, uma vez que não tem judeus subindo. Isso, porque se os judeus entrarem aqui, estiverem andando aqui, isso é muito tenso. Eu estava lá
Eu tava lá com um grupo de professores, então a gente tava, né, ninguém sabia que eu era judeu, eu não tava, né, dentro de nenhum contexto. Português, etc. Eu tô com um monte de professor estrangeiro, tal, eu não tava ali, e de repente passou uma família de judeus escoltados pela polícia. Isso. Nossa, todos os árabes que estavam ali daquela região começaram a gritar e começaram a vir para cima, e começou a ficar um clima muito tenso. Então, entrar ali, para eles, é uma ofensa e um problema. E aí tem um detalhe. Essa decisão da polícia é uma decisão, essa decisão rabínica que é acatada pela polícia. Então tem algum status quo aqui, que é legal falar também. Claro. As pessoas que sobem aqui, que não são muçulmanas, podem visitar a região como um lugar turístico de domingo a quinta, das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã e da 1h30 às 2h30 da tarde. Só. E tem um portão para entrar. Que é um portão logo do lado aqui, que do é uma lado rampa isso, aqui, que é uma rampa. Aqui você para entrar, você precisa passar por raio-x e não pode entrar com nada religioso que tenha rezas escritas. Você precisa deixar embaixo. Então você não pode, se você entrar em cima, parar e botar a mão no rosto como se fosse como fosse espirrar e tal, se alguém ver e achar que está rezando, você vai ser expulso. Não pode nem rezar aqui dentro. Eu estou falando de um território, Reni, que é soberano de Israel. Sim. Mas existe um status quo. Agora, os muçulmanos palestinos israelenses podem entrar a qualquer hora do dia e da noite, sem passar por revista, em outros 8 portões em volta da esplanada. Então, o que acontece aqui? A gente estava falando de soberania. Elas podem entrar por aqui, elas podem, exato. Por aqui, pelos outros portões, pelos outros lados. A gente estava falando de soberania. Eu só queria contar uma coisa curiosa, até engraçada. Clinton, em 2001, antes da segunda intifada explodir realmente, ele ofereceu nesse retângulo soberania vertical. Em 30 metros para baixo, Israel, porque é aí que estão os escombros do segundo templo, e a superfície, Palestina. Arafat nunca respondeu. Nessa última que eu fiz em 2018, na qual eu fui nesses outros lugares com um grupo de professores de Stanford, a gente foi fazer uma visita arqueológica nas escavações que estão sendo feitas embaixo do muro. Mas embaixo do muro, mas não embaixo da mesquita, não pode. Não, embaixo da mesquita não, mas é a região toda ali. Isso, é embaixo, mas em volta. E eles os arqueólogos falaram, nós estamos aqui procurando a Arca dos 10 Mandamentos. Exato. E assim, um negócio fascinante, a gente foi à noite, era à noite, entramos quando estava fechado e tal. E foi uma coisa assim, são cavernas e era do tempo, né? O chão que a gente estava lá embaixo era o tempo da época de Cristo, assim, né? Daquele momento, claro, depois foi crescendo, ficou submerso tudo isso, mas enfim, eu entrei, eu vi essas escavações, eu nem sei, acho que a gente não tem o filme aqui, mas depois num outro dia eu mostro.